ceia de Natal. Gente, me convidem para ceia. Eu vou passando na casa de um a um, como um pouquinho. Inclusive dos restos, que são melhores, inclusive, do que a própria. Mari, acho que sim, acho que a gente já pode começar. Tem um quórum bom, assim, muitas pessoas eventualmente vão chegando, né, Uhum. ao longo da aula. De qualquer forma, a gente vai ficar gravado também para a gente disponibilizar. E quem participou, revisar, e quem não participou, assistir da primeira vez. A gente está aqui novamente, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado a Mari, que topou essa iniciativa, apesar de eu ter organizado. No final das contas, foi Mari quem ministrou as aulas, assim. Então, eu sou só um organizador, assim, eu corro com os negócios, mas a Mari quem pensou as aulas e organizou o material didático, assim. Então, sou muito agradecido a ela. Por isso, assim, a gente tá, já disse isso várias vezes, né, mas a gente tá muito na torcida por todos vocês. De vez em quando eu vou no grupo, faço uma gracinha, etc. A gente está muito na torcida para que dê certo para vocês. Para quem é filho de pobre, eu costumo falar isso. A educação e o trabalho são os únicos caminhos, e o serviço público, para além do impacto dele primeiro, né, que é o objetivo fim da coisa, ele muda a vida também de quem trabalha no serviço público, dependendo de onde você veio, assim. E de onde eu vim, eu estudei no Batatão, entra burro, sai ladrão. Então, assim, hoje poder ser professor do Instituto Federal faz muita diferença. E aí, antes de já passar para a Mari, para ela iniciar, eu queria já deixar uma prévia de uma outra coisa. Enfim, estou na torcida e crendo que todos aqui vão passar, mas o que eu vou anunciar serve para amigos de vocês que farão os outros concursos, né? A gente tem o concurso da SEDUC para acontecer, autorizado e com algumas comissões já formadas, inclusive do próprio SEDUC, e o de Ribamar também já autorizado. Ambos não anunciaram ainda as bancas ou editais, mas, mas já está autorizado e a gente imagina que vai acontecer. São alguns milhares de vagas previstas para a docência, tanto no governo do estado quanto na prefeitura de Ribamar. Saiu o Piauí também, que inclusive tem aula, tem a prova de desempenho didático. Nós vamos ter algumas aulas, assim, não vou garantir todos os conteúdos, mas nós vamos ter turmas para esses concursos. O governo do estado e de Ribamar, que são coisas mais próximas da gente, né, são mais próximas da nossa dinâmica e do nosso convívio. Então, vocês já vão passar no IFMA, não precisarão disso, mas já deixem no radar para os amigos de vocês, eu vou informando lá no grupo, vou mandar, inclusive, quando terminar a aula aqui, o link do grupo de WhatsApp desse outro preparatório, mas é basicamente isso. Muito obrigado, de cara, já Feliz Natal para todo mundo, e de fato, se sobrar a ceia, me convidem que eu passo para comer, eu adoro o Natal, eu sou louco pelo Natal. Mas é isso, Mari, muito obrigado, eu fico por aqui assistindo a aula, relembrando, porque é sempre importante. É isso. Beijo, gente. Ô, Wesley, concordo contigo que o dia seguinte é o melhor. Sei porque parece que tudo fica mais temperado. Gente, boa noite a todos, todas. Bom, eu já vou começar dizendo para vocês que o que eu vou compartilhar aqui é muito resultado, não só da prova que eu fiz no IFMA, mas antes de estar no IFMA, a gente que vai para esse corre da docência aí, tem alguns lugares que a gente passa, então eu fiz trocentas seleções, né? Eu fui professora substituta da UFMA, eu fui professora substituta da UEMA, e em algumas instituições privadas que eu estive também, todas elas eu fiz esse processo que vocês vão fazer, né, que é de você preparar uma aula, organizar todo um plano de aula e fazer a execução disso enquanto uma banca está ali te avaliando, né. Então, as bancas têm determinadas questões bem objetivas, mas a gente também sabe que não deixa de ter algumas subjetividades, e a gente tem que estar também preparados para elas. Então, o material que eu trouxe hoje é um pouco para compartilhar com vocês, né? A partir desses lugares que eu já estive, de algumas seleções que eu já fiz, e aí também já estive nos dois papéis, né? Também, em vários momentos, no papel de estar numa banca, avaliando pessoas, e também muitas vezes no papel de ser a candidata que estava ali submetendo a minha aula à apreciação dessas pessoas. Então, o material é um pouco o resultado disso. Já de antemão, parabenizando os que aqui estão, né, porque a primeira fase lá, que é bem complicada, porque tinha muita gente fazendo essa prova, e em muitos cargos eu percebi que não tiveram tantas faltas. Eu encontrei uma das pessoas que são da comissão lá, e ele me disse que não tiveram tantas ausências assim, então foi realmente uma prova de primeira etapa bem concorrida. E agora quem vai para a segunda, né, precisa também garantir ali o seu lugar ao sol. Então, vamos lá. Qual é
o que a gente vai passar aqui hoje, né? Então, nós vamos pelo seguinte caminho. Primeiro, eu vou fazer umas pontuações de algumas questões no edital que vocês não podem perder de vista de maneira alguma. Então, como depois eu vou passar esses slides para vocês, o Wesley vai passar lá no grupo, eu fiz questão de botar essas pontuações do edital para caso, antes da prova, vocês deem uma olhada nos slides, que é um esquemazinho aqui organizado, vocês não esqueçam desses itens do edital jamais. E aí depois a gente vai passar pelo plano de ensino, então vou mostrar aqui um modelo para vocês, que foi um modelo que eu aprendi com uma professora da UFMA, inclusive, que foi minha professora. E desde então eu sempre aplico esse plano de ensino e costumo receber muitos elogios, modéstia à parte, mas assim, é muito pelas professoras que passaram pela minha vida, e algumas pedagogas também, com as quais eu trabalho, inclusive. Então, assim, vou mostrar um modelo para vocês possível, que aí serve para qualquer área que vocês forem, qualquer componente curricular que vocês forem defender. Depois, a gente vai falar um pouco sobre os critérios que tem lá no edital de avaliação do desempenho didático, então, o que vocês vão precisar observar em cada um desses critérios, e a gente finaliza com umas coisas extras aqui, algumas dicas extras para vocês. Então, a começar aqui pelas observações do edital. Primeira coisa, né? Lá já está estabelecido qual é o tempo de vocês. Então, não dá para preparar uma aula, para a gente pensar numa aula, a partir de um tema, sem a gente já ter em mente aqui qual é o meu tempo. Então, lá tem dizendo, o mínimo que eu preciso atingir é 45 minutos e o máximo 55. Então, vamos lá pensar aqui num meio termo, vamos pensar uma aula de 50 minutos. Ok. E aí, a gente tem os temas que estão lá nos anexos, cada uma das aulas tem lá os seus 10 temas. Aí eu trouxe isso aqui também para começar falando com vocês sobre isso. Os temas que estão lá, gente, são temas amplos. E é em todas as áreas. Eu sei um pouco mais das minhas, né? Eu tenho formação em filosofia e sociologia. Quando eu olho lá, eu consigo visualizar melhor, mas as outras áreas que eu tenho alguma noção, eu olho e vejo. São temas amplos, que a gente chama de temas guarda-chuva, que nos permite fazer recortes. Então, quando a gente pensa assim, eu tenho um tema lá gigante, genética. Pô, a genética é um mundo de coisas. Não dá para eu falar da genética toda em 50 minutos. Então, vocês já vão pensando aí, vou para minha aula pensando o quê? Eu tenho um tema que está lá no edital, que é um tema geralzão, e eu tenho 50 minutos para falar, 50 minutos para desenvolver essa aula. Então, se eu pensar em fazer um recorte, e que eu indico já desde já, se eu vou fazer um recorte, eu já vou fazer pensando neste tempo que eu tenho para fazer essa aula, né? E aí, também, segunda coisa, pensando para quem é essa minha aula. Então, eu tenho tempo, eu tenho um tema, que o ideal é que eu encontre um recorte nele, e além disso, eu tenho um público. E aí, assim, vocês sabem que o IFMA, ele trabalha com ensino técnico, ensino superior, né? E dentro do técnico, eu tenho o técnico integrado, eu tenho subsequente, eu tenho concomitante e eu tenho o EJA. Então, é um mundo de coisas. Mas a maior oferta que a gente tem são os cursos técnicos integrados. Então, minha outra dica já de hoje, de cara, é que vocês foquem essa aula e foquem esse público para uma turma de curso técnico integrado. Se vocês quiserem ainda pensar entre os cursos que o IFMA tem oferta, também é interessante. Então, lá no plano de aula, vocês também podem sinalizar. A minha aula é essa, o tempo dentro do que está estabelecido no edital, o tema que for sorteado, e vocês pensarem ainda para quem. Por que você está falando isso, Maristela? Porque, a depender de qual seja o teu tema, de qual seja a sua área, você pode, durante a aula, também trazer alguma discussão, algum foco ali, algum item relacionado ao curso. E aí você já vai ganhar mais pontos ainda, porque esse é o objetivo o tempo todo, quando a gente trabalha nessa perspectiva dos cursos técnicos integrados. Então, é sempre você trazer o conteúdo da tua área, o tema que você está trabalhando, mas sempre fazendo esse diálogo, se vocês lembrarem lá atrás, fazendo o diálogo com as várias, né, com as múltiplas dimensões possíveis do conhecimento. Então, você ir também
para a área de atuação do curso, para a área de atuação de trabalho, por exemplo, que aquele aluno possui, é o indicado, tá? Então, beleza. Qual é a exceção aqui? Só lembrando, o pessoal de língua portuguesa, eles têm dupla, tem uma, né, uma dupla questão ali, né? Quem for língua portuguesa é língua português-inglês ou língua português-libras. Então, nesse caso aqui, eles colocaram 5 temas para cada uma dessas habilitações, né? 5 temas de língua portuguesa, 5 temas de língua inglesa, e no caso dos de Libras, 5 de português, 5 de alguma coisa relacionada a Libras, e aí, nesse caso, essas pessoas, elas darão 2 aulas. Uma aula para habilitação de língua portuguesa e uma aula para a língua inglesa ou para Libras. Então, nesse caso aqui, tem essa observação que não são 10 temas, mas o tempo é o mesmo, tá? O mínimo e o máximo é o mesmo tempo, e essas pessoas também farão planos de aula. Nesse caso, farão 2 planos de aula, quem for dessas áreas. Bom, uma outra coisa, por que eu falei tanto de tempo? Porque o candidato que ele não cumpriu o estabelecido, né, ele não atingiu os 45 minutos, sei lá, o candidato encerrou a aula em 40 minutos, ou ele passou dos 55, ele não vai ser eliminado da prova, porém, ele perde 10% dos pontos que ele tiver. Então, gente, é muito ponto, né? Então, assim, e fora que aí, para vocês não correrem riscos de, tipo, ali, de ficar ali num limite, tipo assim, eu tirei 7, né, eu tirei 70, então se eu for perder 10% desses 70, aí sim eu vou ser eliminado por nota, ou eu tirei 80, se eu for perder 10% disso, eu vou ficar com uma nota baixa, né, em relação ao que eu poderia alcançar. Então, assim, né, o tempo é uma coisa extremamente importante, né, quando a gente vai organizar a aula, e ele, aqui nesse caso, ele vai determinar muita coisa, porque o próprio conteúdo que vocês forem pensar ali a partir da temática, esse tempo aqui vai ser importante. Então, não adianta tentar resumir, não adianta tentar abraçar o mundo todo, tipo, querer pegar aquele tema geralzão que tem lá e trabalhar tudo, porque o tempo que você tem disponível não dá, né, e aí se você ou não alcança o 45 ou não, ou passa de 55, você perde muito ponto. Então, atenção demais para isso. Uma vez que... Peraí. Uma vez que for autorizada a prova, a banca vai pedir que vocês entreguem, né, as três vias impressas, assinadas por vocês, do plano de aula, né? Então, tem que estar ali impresso direitinho na mão deles, e aí também, se não cumprir isso, está eliminado. Então, assim, pelo amor de Deus, não vão me aparecer lá nessa prova sem essas 3 vias. Belis, não levem só 3, não, por via das dúvidas, leva assim umas 5, 6, porque vai que borre alguma coisa, vocês vão estar lá com o plano B, e aí precisa estar com isso impresso bonitinho para entregar lá para a banca. Beleza, entregue isso, né? Tanto o IFMA quanto a Fundação Sousânia, se vocês forem ver no edital, não tem um modelo de plano de aula, porque isso é responsabilidade do candidato. No máximo, lá tem dizendo, não, tem um anexo que tem dizendo os itens que vocês vão ser avaliados, né? E aí, nesses itens, já dá para vocês terem, já dá para a gente saber o que vai ser cobrado ali no plano de aula. Uma outra coisa que esse edital também fez questão de deixar sinalizado é que a banca, no final, eles não vão ficar perguntando coisas para vocês. Eles não vão ficar, tipo, testando se vocês sabem um conteúdo ou não. Para que é isso, Maristela? Para que vocês deem um recado que vocês querem dar na aula de vocês. No máximo, o que a banca pode fazer é, tipo, fazer alguma observação, te dar alguma dica para outra experiência, enfim, né, dar alguma dica de melhoria da tua aula, não sei o que, tem algumas bancas que gostam de fazer isso, mas te fazer pergunta sobre o conteúdo, tipo, no final, ficar te perguntando, e o que é isso? E o que é aquilo? Eles não vão fazer isso, né, no máximo, algumas bancas fazem pontuações sobre a tua aula, o que também já ajuda a tu ter ali uma noção da nota que tu vai tirar. Normalmente,
a banca é formada? Normalmente não. A banca é formada por 2 pessoas da área, né, da sua área lá que você for fazer a aula, e por uma pessoa, uma pedagoga, né? Ou alguém que tenha feito licenciatura e que tenha mestrado ou doutorado na área de educação. Então, a banca são essas pessoas. Normalmente, essa pessoa, que é a pedagoga ou alguém com pós-graduação na área de educação, ela vai te fazer alguma observação bem em relação ao plano de aula e a didática, enfim, as questões pedagógicas mesmo que você colocou ali. E quem é da tua área pode fazer alguma observação sobre as opções que você tomou, as decisões que você tomou em como conduzir o conteúdo. Mas ficar fazendo pergunta para testar você ou para saber se você sabe aquele conteúdo ou não, eles não vão fazer. No que a gente precisa usar isso a nosso favor? A gente precisa usar isso para dar o nosso recado da maneira que a gente quiser. Então, é para que a gente tenha o controle sobre essa aula e sobre o conteúdo que eu quero trabalhar. Então, eu que sou da área de filosofia e sociologia, quando eu fiz provas, assim, o que eu sempre fazia era tentar fugir de grandes polêmicas. Porque, às vezes, quando a gente entra em temáticas, assim, que traz polêmicas gigantes, a gente acaba correndo o risco de não desenvolver tão bem um determinado argumento, que talvez fosse melhor desenvolvido quando tivesse perguntas, mas não vai ter pergunta. Então, o interessante é a gente conduzir essa aula, né, e ter o controle sobre ela, da maneira como a gente quer desenvolver aquela temática, aquilo ali, porque é isso que eles vão avaliar, como você desenvolveu a aula, quais foram as decisões que você tomou sobre aquele conteúdo. É isso que a banca vai querer saber se você consegue fazer e se você executou aquilo que você planejou, tá? E aí o planejamento é o segredo, que é esse plano de aula, né? Plano de aula, gente, tem esses elementos aqui, esses 5 objetivos, e eu botei aqui os específicos, e eu vou já explicar para vocês por quê. O conteúdo programático, procedimentos metodológicos, recursos didáticos e a avaliação. Não tem porquê, aí vai ter as referências, né, obviamente, mas não tem por que você inventar mais do que isso. O que é altamente importante, que você trabalhe com muita objetividade em cada um desses itens, não precisa ficar fazendo uma tese ou desenvolvendo megas explicações sobre o que você botou ali. Já já vou mostrar para vocês um exemplo de plano de aula objetivo e direta. E também é importante que você trace uma sequência lógica, né, daquele conteúdo, dos teus objetivos, para não ficar uma coisa de vai e volta. Independente de qual seja a área, esses 2 elementos são muito importantes. Então, o que é o objetivo? O objetivo não é o que eu vou fazer, ou, enfim, assim, o que vai me guiar naquela aula, não é o objetivo que eu quero chegar. Esses objetivos bem diretamente, o que o aluno vai saber no final desta aula, ou o que o aluno precisa dominar no final desta aula. Vejam que não é no final de uma unidade toda de trabalho, não é no final de um semestre, é no final desta aula. O que eu preciso perceber que este aluno alcançou. Beleza. Os verbos precisam estar no infinitivo. E aí o que tem? Quando a gente fala de objetivos, a gente pensa, tem um objetivo geral e tem objetivos específicos. Quando a gente vai trabalhar esses verbos no infinitivo, tem uma diferença. Porque o geral, ele vai trazer verbos que são mais amplos, né? Então, analisar, compreender tal coisa, conhecer tal coisa, desenvolver, relacionar, são verbos muito maiores. E que, para alcançá-los, você precisa destrinchar eles em algo mais operacional e mais mensurável, que no caso são os específicos. Então, eu vou trabalhar com verbos mais, né, assim, particulares, identificar, descrever, explicar, conceituar. Numa aula só, eu, particularmente, não gosto de trabalhar objetivo geral. Então, quando eu faço plano de aula, até hoje, todas as vezes que eu fiz seleção, e que eu, como eu disse para vocês, fui bem, eu sempre coloco os específicos, porque eu estou trabalhando uma aula só. Né? Então, tem gente que vai fazer o plano de aula e bota o geral específico. Isso é errado? Não estou dizendo que é errado. Você vai perder ponto por isso? Não.
Mas como você está trabalhando uma aula só, se você botar lá, por exemplo, como objetivo geral, compreender tal coisa, e para eu chegar nessa compreensão eu tenha muitas etapas, pode ser que você caia no erro de não conseguir, nesta aula só, fazer com que o aluno chegue nesse objetivo. Então, por isso que eu opto por sempre fazer objetivos específicos somente, porque aí são coisas mais operacionais e são coisas que eu consigo também, pela avaliação que vai ser feita desta aula, mensurar se os alunos conseguiram chegar ou não. Então, quando eu coloco geral, eu penso mais num plano de ensino, num plano que vai alcançar um semestre ou um ano inteiro. Mas um plano que é para uma aula só, para aqueles meus 50 minutos, eu acho perigoso colocar um objetivo geral e depois destrinchar isso. Eu prefiro trabalhar com objetivos específicos diretamente, e aí com eles eu trabalho o conteúdo e com eles eu posso mensurar melhor lá na hora que a gente chega na avaliação propriamente dita, né? Então, essa aqui também é uma dica. Se alguém, Maristela, mas eu organizo melhor no meu juízo se eu trabalhar com geral e específicos. Tranquilo. Aí a dica é, veja direitinho, dentro desses objetivos gerais, o que você vai colocar, para não ser algo também que exija uma complexidade que os alunos só conseguiriam alcançar depois de 2, 4, 6 aulas, né? Para você não correr esse risco de não conseguir alcançar isso nesta aula. Quando eu vou para o conteúdo programático, e aí eu já vou trabalhar, né, a síntese, né, do tema em tópicos. Então, eu vou pensar aqui quais são os tópicos que vão ser abordados nessa aula, e isso precisa estar diretamente relacionado com os objetivos que eu coloquei. Então, na hora que eu vou elaborar aqui o meu conteúdo, eu até sempre coloco assim, para cada um objetivo específico que eu tracei, eu coloco um conteúdo a ser trabalhado, né, nessa perspectiva de alcançar esse objetivo com um conteúdo X. Quando eu mostrar o exemplo aqui, já vai ficar mais claro para vocês. Procedimentos metodológicos. Aqui também, algumas vezes o pessoal se enrola, né? Então, por exemplo, tem gente que às vezes vai fazer, quando bota aqui procedimentos metodológicos, a pessoa começa a colocar o desenvolvimento da sua aula. Aí a pessoa bota, na introdução eu vou fazer tal coisa, aí depois eu vou abordar tal tema, aí depois eu vou fazer um joguinho com os alunos, aí depois eu vou fazer a avaliação. Isso não é procedimento metodológico, isso é desenvolvimento de aula. Então, se você quiser colocar ainda destrinchadinho esses itens, coloque um outro tópico chamado desenvolvimento. Mas o procedimento metodológico, propriamente dito, é o tipo de aula. Qual é a perspectiva metodológica que você vai trabalhar ali? Então, inclusive, esse procedimento metodológico, ele determina a maneira como tu vai trabalhar os conteúdos, mas determina também o tipo de avaliação que você vai pensar, né? Ele está casado ali com a avaliação. Então, exemplo, né? Eu posso ter uma aula expositiva, e aí eu já sei, se eu estou ali sendo avaliado por uma banca, eu vou dar uma aula expositiva, eu vou falar bastante, praticamente, é isso que a gente está fazendo aqui, eu estou dando uma aula expositiva para vocês. Eu vou expor aqui todo um conteúdo, né, eu vou fazer alguma avaliação, enfim, mas não necessariamente isso está providenciando, assim, um diálogo, né? Então, é uma aula expositiva. Levarei meu conteúdo, tenho a minha forma ali de fazer a minha avaliação e tudo beleza. É a perspectiva aqui que eu estou trabalhando. Uma outra possibilidade é a aula dialogada. Então, numa aula dialogada, diferente da expositiva, além dessa exposição de conteúdos, eu vou provocá-los para que vocês dialoguem comigo, para que vocês venham para o debate, para que vocês, né? E aí não depende só de ficar esperando o aluno dialogar. Se eu sinalizo que eu vou fazer uma aula dialogada, eu necessariamente preciso demonstrar ao longo da minha aula mecanismos de fazer com que os alunos participem dessa aula, né? Então, é um outro procedimento metodológico possível, que não é a mesma coisa de aula dialógica, embora algumas pessoas usem meio que como sinônimo. A aula dialógica já é uma aula que, desde o início, ela é trabalhada o tempo todo através de perguntas. Então, não é só em determinados momentos o professor provocar os alunos à participação. A dialógica, ela vai um pouco mais, não sei se alguém conhece aqui, mas ela tem uma base meio socrática, né, de relação com o conhecimento. O Sócrates tinha isso de desenvolver o conhecimento através de provocações, de perguntas, enfim, de um diálogo de fato.
Então, é uma outra forma de conduzir uma aula. Eu posso fazer também uma aula, por exemplo, investigativa, que vai ser baseada em problemas. Então, a minha aula vai começar eu trazendo um problema para a turma, né? E ao longo da aula, ela vai se dar a partir da resolução desses problemas. Pode ser um problema mais abstrato, mas normalmente acontece com problemas mais do cotidiano, coisas que os alunos lidam ali, e a gente vai desenvolver a aula a partir disso, construir hipóteses, testar a hipótese, fazer essa investigação para conseguir chegar, né, em possíveis teses aí em torno desse problema que foi elaborado inicialmente. Eu posso também fazer, por exemplo, uma aula prática, que no caso aqui do concurso é mais complexo, porque algumas vezes essa aula prática precisa de laboratório e tal, que não é um ambiente que vocês terão. Mas não necessariamente a aula prática só precisa ser no laboratório. Se dentro da sua área você tiver expertise e conseguir fazer uma aula nessa pegada, pode ser um procedimento metodológico ali a ser sinalizado. Então, quando a gente pergunta ali qual é o procedimento metodológico, o que a banca está esperando é que você indique como você decidiu conduzir a sua aula. Não é necessariamente indicar o passo a passo da sua aula. Isso é desenvolvimento, tá? É outra coisa. Então, é só para vocês também pensarem aí em decidir qual é esse procedimento metodológico. Agora sim, gente, o próprio tema que for sorteado lá no dia, ele também diz muito sobre as possibilidades que vocês vão ter, né? E aí a minha dica também, dentro dessa escolha aqui, é sempre você ver como você consegue ter mais tranquilidade de desenvolver algo que está fora do, né, embora é uma simulação, a gente vai ter uma banca, a gente não vai ter alunos. Então, vejam também, dentro do tema, o que esse tema pede e o que vocês, nessa condição que não é a condição normal de uma sala de aula, que vocês vão conseguir desenvolver. Então, por exemplo, desenvolver uma aula dialógica numa condição que não tem alunos é um negócio meio complexo, né? Meio difícil, você tem que ser um pouco muito ator ou atriz. Desenvolver uma aula numa pegada investigativa também é bem complexo nesse contexto, né? Porque aí também você teria que ser bastante ator ou atriz. Então, vejam, dentro das condições que vocês estão, né, que é fora do padrão, né, do nosso, entre aspas, o normal ali, de ter uma sala com alunos e não sei o que daria para vocês terem maior controle, né? Seria essa aula expositiva, seria essa aula dialogada, ou dentro da área de vocês uma aula prática daria certo? Enfim, vocês podem ver como vocês vão desenvolver. O Ian perguntou se desenvolvimento da aula é opcional. Desenvolvimento da aula, sim. Procedimentos metodológicos, não. Eu quis sinalizar isso para vocês é que, se você me coloca só o desenvolvimento da sua aula e não coloca qual é o procedimento metodológico, a pessoa que estiver na banca, ela vai acabar sabendo qual foi o procedimento que você usou, mas você não sinalizou no plano de aula, né? Então, você pode perder algum ponto ali por não ter sinalizado no plano de aula, mesmo tendo executado algum procedimento, tá? Então, você pode botar o procedimento e não necessariamente ir botando ali o que você vai fazer, em que momento. Porque ao longo da aula, eles vão entender o que vocês fizeram e o que o plano precisa ter é, objetivamente, quais foram as suas escolhas ali para trabalhar o tema, tá? Então, é só para vocês não confundirem as coisas. O que é como a aula vai ser desenvolvida e o que é a metodologia que vocês decidiram usar para essa aula. E aí a gente tem os recursos, né? Aqui é fácil. Vocês vão ver o que você vai usar. É fácil, mas ao mesmo tempo também tem uma pegadinha aqui, tá? Qual é a pegadinha? Gente, se você botar no plano de aula, eu vou usar pincel, se de repente durante a aula você botou que vai usar pincel, você botou que vai usar slide, mas durante a aula você ficou só usando slide, se você botou pincel, me invente alguma coisa, mas use esse pincel. Entende? Porque é isso que a banca vai ver, se você executou o que você planejou. Então, vejam lá, o que eu vou usar? Eu vou usar o quadro e vou usar pincel. Não, eu vou usar o quadro, eu vou usar pincel e eu vou usar o data show. Eu trouxe aqui, sei lá, um esquema, um caça-palavras, algum joguinho, alguma coisa que eu vou fazer para os alunos,
leve bonitinho, impresso, entregue para a banca como se eles fossem os alunos e sinalize esse recurso aqui. Então, tudo que vocês forem usar, coloquem nesses recursos e coloquem aqui no plano. E uma vez que esteja no plano, usem. Eu até lembrei aqui agora, uma vez fui fazer uma aula e lá eu botei que eu ia usar o Datashow, né, o notebook e afins, e que eu ia usar o quadro e o pincel. E aí, depois que terminou a aula, a pedagoga até falou, cara, quando eu vi aqui no plano que você ia usar tudo isso, eu pensei que não ia rolar e que você ia perder ponto. Só que eu tinha colocado e eu realmente, assim, mesmo eu usando slide, quando eu estou em sala de aula, eu acabo tendo a necessidade de fazer algum esquema, de fazer alguma anotação no quadro. Então, eu já sabia que eu não ia conseguir, né? Tipo, ficar só nos slides, que eu ia acabar precisando do quadro, e por isso eu botei, e aí eu usei. Então, assim, se vocês botarem que vocês vão usar, vocês precisam usar. O IFMA, a Sousandra, eles não vão disponibilizar a Datashow para vocês. Então, se vocês forem usar a Datashow, vocês têm que levar. E aí tem uns 5 minutinhos antes da prova para você instalar o seu equipamento. Eles contam lá os 5 minutos e você é o responsável pela instalação e você é o responsável pelo funcionamento dele. Então, assim, outra dica. Vou usar Datashow, vou usar notebook. A gente sabe que nesse contexto de prova, tudo pode acontecer. Inclusive, tipo, tu saiu de casa, teu notebook está funcionando, que é uma beleza, teu Datashow também, mas pode chegar lá e dar tudo errado. Mas eu precisava dos meus slides, mas eu programei de fazer aula com slide, eu preciso do slide. Então, qual é a minha dica? Leve impresso. Porque se der, sabe, eu fiz o slide, né? Ou é como o Daniel está falando aqui, uma queda de energia, não sei o quê. Se você fez o slide, você quer usar o slide, mas vai que leve um plano B. Qual é o plano B? Leve impresso, bonitinho, 3 cópias, e aí, se por algum motivo o notebook não funcionar, o Datashow não funcionar, entrega uma cópia para cada um da banca, que aí eles vão entender o contexto que se passou e você não ficará sem seu recurso e nem perderá os seus pontos, porque você estará usando os slides do mesmo jeito, né? Então, sempre pensem no plano A e no plano B, principalmente quando se tratar de uso desses recursos, porque por mais que a gente domine, por mais que o nosso esteja ali tudo funcionando, eu já vi muita gente ficar reprovada porque, tipo, na hora já não funcionou o equipamento, a pessoa não tinha um plano B, e aí a pessoa ficou mais nervosa ainda, enfim, aí deu tudo errado. Então, se forem usar slides, pensem nesse plano B aí, né, e saibam que vocês são responsáveis por tudo isso. E o que é importante, uma vez que colocou no plano que vai usar, use, né, porque aí, se você botou lá e não usou, vai ter uns pontinhos ali para perder, tá? E aí, o último item, antes de eu mostrar aqui um exemplo para vocês, é a avaliação, né? Antes, o Vitor perguntou se o plano B precisa estar no plano de aula. O plano B não precisa estar, Vitor. O plano B é o seguinte, eu ia usar slide, meu notebook não prestou, eu levei um impresso. Então, para todos os efeitos, o teu recurso continua sendo slides. Só que a maneira como ele chegou no aluno é que vai ser diferente por conta do problema que deu tecnológico, mas o aluno não ficou sem o recurso. Esse é o raciocínio da banca. Se eu sinalizei aquele recurso, ele precisa ficar disponível, tá? Bom, então, no último item, que é a avaliação, é o seguinte, que é outra coisa que às vezes a gente se enrola. Essa avaliação, ela é para esta aula. Então, eu preciso pensar em mecanismos, eu preciso pensar em critérios para avaliar o conteúdo que foi dado nesta aula e para ter uma noção quais objetivos os alunos alcançaram desta aula. Não é para a próxima aula e não é uma coisa para ele levar para casa. Não é isso a avaliação que está se esperando. Aqui o que eu estou esperando é algo, seja quantitativo, seja qualitativo, nem que seja assim, ó, eu vou avaliar a aula pela participação que tiver dos alunos, eu vou avaliar a aula porque eu fiz um quadro esquemático, eu dei o quadro e eles foram preenchendo comigo, eu vou avaliar a aula de alguma maneira, mas é esta aula e é no final dela, no meio dela, durante ela, enfim, como vocês preferirem aí, de acordo com o tema de vocês, mas não é para depois, né? Então, essa avaliação aqui, ela vai estar diretamente ligada com a metodologia, lembra?
Então, tipo, se eu usei uma metodologia que é uma aula prática, não vai dar para essa avaliação ser só alguma coisa que os alunos, sei lá, vão me falar, né? Precisa ali estar atrelado à prática. Se minha metodologia é uma aula dialogada, a avaliação precisa ter algum critério que esteja relacionado a esse diálogo que vai ser traçado com os alunos. Então, aqui na avaliação, pensem em critérios, né, em alguma ação, em algo que eu vá fazer em relação a esta aula, ainda no momento que ela estiver acontecendo, e que esteja diretamente relacionado à metodologia que vocês resolveram utilizar nela. Né? Então, às vezes a gente pega e bota assim, a avaliação vai ser uma atividade que eu vou enviar para os alunos e tal, aí não dá, porque aí não é uma avaliação desta aula, é algo que eles vão continuar produzindo em casa e não sei o quê, mas não é dessa aula, eu não sei nessa aula o que foi que aconteceu, né? Então, a minha dica aí em relação a isso é que vocês encerrem, né, como o Ian está falando aqui, esses encaminhamentos no final da aula, pensando aí no que os alunos podem fazer, o que vocês podem fazer para ter uma noção do que eles aprenderam nesta aula. Então, vamos lá. Eu deixei aqui até o plano de aula do jeito que eu fiz aqui, no Wordzinho. Eu vou mandar isso aqui também depois para vocês. Então, assim, o cabeçalho lá bonitinho, Instituto Federal, concurso, prova de desempenho, o nome da pessoa aqui, do candidato, que é o de vocês, o tempo previsto. Eu, por algum motivo, aqui era alguma coisa que eu botei 45, mas eu vou botar bem que 50. Porque aqui, se eu fosse vocês, eu botaria 50, porque o mínimo que vocês podem fazer é 45 e o máximo é 55. Né? Então, bota aqui os 50 minutos, tá? E aí o tema, hipóteses, leis e teorias. Isso aqui foi algum tema de alguma coisa que eu fiz em algum momento. E qual foi a outra dica que eu dei? De vocês pensarem aqui uma turma, né? Isso aqui é interessante. Aqui eu botei como exemplo técnico em meio ambiente. Aqui data que depois vocês vão ter e o horário também que vocês vão ter depois. Aí vem, lembra que eu falei que eu prefiro usar direto objetivos específicos? Porque, como eu disse para vocês, o geral, ele acaba precisando de mais aulas do que essa. Então, essa aula aqui, quanto mais direta ela for, tendo em vista o tempo que a gente tem, às vezes a gente pode não conseguir chegar, né, nesse conteúdo, enfim, que a gente vai precisar trabalhar, quando o objetivo é muito geral. O William está perguntando se o celular pode ser usado para fins didáticos. É melhor você não ir para celular agora. Lembra do evitar a polêmica, né? Como a gente tem uma lei agora que a gente não pode, os alunos não podem usar celular em sala de aula, em determinadas situações didáticas, enfim, se for a última instância até pode, né? Mas aí se fosse vocês, eu evitaria isso por agora, né? A outra pergunta do William tem problema direcionar para uma disciplina da turma? Não tem problema não. Se tu for do núcleo tecnológico, né, tu pode direcionar para uma disciplina sim. E se tu for de algum dos que a gente chama de núcleo comum, português, matemática, história, geografia e tudo, tu pode botar logo lá o nome da disciplina e bota lá um curso que quiser. Se tem um número de páginas, né, para a construção do plano. Não tem um número de páginas, né, lá no edital eles deixaram a critério do candidato, e, assim, nível de detalhamento. Tem gente que faz isso aqui em 5 páginas e sai detalhando coisinha por coisinha e até explicando cada coisa. Não é isso que um plano precisa, assim, você não precisa, por exemplo, eu botei aqui um conteúdo, eu já vou explicar que conteúdo é esse, não, aqui são os tópicos, é tudo mesmo bem objetivo e direto. Então, aqui é um exemplo, nessa aula aqui que eu preparei, que é sobre hipóteses, leis e teorias científicas, né? Então, o que eu botei aqui, conceituar hipóteses, leis e teorias, meus objetivos. Elencar as principais diferenças entre hipóteses, leis e teorias. É isso aqui que o aluno vai precisar saber no final dessa aula. Vejam que é bem operacional, conceituar as 3 coisas e saber a diferença entre elas. Podia até botar aqui direto, olha só como o tempo ajuda a gente. Diferenciar hipóteses, leis e teorias. Só isso. E aí, vejam que o conteúdo, ele vai sair daqui, ó.
conceito de hipótese, conceito de leis, conceito de teorias. Quadro esquemático da diferença entre hipótese, lei e teoria. Isso aqui vai ser meu conteúdo. Tem gente que, ao fazer o plano, sai ainda explicando cada uma dessas coisas, já traçando o conteúdo. Não precisa, porque aqui realmente é só para você ter aqui o esqueleto da tua aula, tá? Procedimentos metodológicos, aula expositiva dialogada. Isso aqui foi há milhões de anos. Hoje em dia, vocês podem cortar esse expositivo aqui e botar direto dialogada, tá? Ou então, se optar pelo expositivo, deixar lá só o seu expositivo. E aí isso basta. Tem gente que nesse item quer detalhar mais, quer colocar o desenvolvimento da sua aula, dizer tipo, o que é que eu vou fazer na introdução, vou fazer tal coisa. O que é que eu vou depois daí, o meu próximo passo é esse. Precisa disso? Não precisa. Por que que eu particularmente acabo não fazendo todos esses detalhamentos? Porque eu acho que a gente pode, quando é muita coisa, você acaba tendo maior possibilidade de erro. Então, quanto mais objetivo for o teu plano, melhor. Recursos didáticos. Então, veja aqui que eu botei quadro, pincel e o quadro esquemático. Então, esse aqui foi um quadro que eu preparei, né? Preparei o material para depois os alunos irem preenchendo junto comigo no final da aula para ver se eles realmente entenderam aqui as diferenças. E aí a avaliação, vejam que ela também vai tratar do que vai ser feito nesse dia. Participação dos alunos, com colocações relacionadas ao conteúdo, e participação dos alunos na elaboração do quadro esquemático das diferenças entre... Então, vejam, é bem direto em relação ao conteúdo, em relação à metodologia, né, e o que vai ser usado aqui no quadro esquemático está no recurso didático. E eu ainda botei aqui que vai ser fornecido pela professora para ficar bem claro de onde vem. E aí, o final aqui é só a referência, né? Referências. E aí, aqui, vocês veem que eu botei duas. Também tem gente que aqui bota um monte de coisa. Mas aí, lembrem, vocês estão pensando em referências para uma aula. Não é para a disciplina inteira. Não é para dar conta de todo aquele tema, que é um tema bem amplo, de qualquer que seja a área. É um tema amplo, que dá margem para você ir para vários lados, para vários rumos, né? Então, aqui na sua aula, você pode fazer o recorte que você quiser, trazendo a temática, não fugindo da temática, obviamente, ser o mais objetivo possível e não precisa botar meio mundo de referência, tá? O IFMA tem livro didático para a gente poder citar. O IFMA ainda usa os livros do PNLD. Se vocês quiserem ser mais específicos, assim, qual é a minha dica? Eita, eu vou dar agora uma dica de ouro. Se vocês quiserem ser mais específicos ainda, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Tem um site da Pró-Reitoria de Ensino que vocês conseguem ver todos os projetos pedagógicos de curso do IFMA, dos cursos técnicos hoje, os que estão sendo ofertados hoje. O site é aqui, ó, prenai.ifma.edu.br. Aqui nesse site, vocês vão entrar aqui, ó, diretrizes para cursos técnicos. Aqui dentro de diretrizes, vocês vão em matrizes de referência. E dentro de matrizes de referência, projetos pedagógicos dos cursos. Aqui tem todos os projetos por campus. Então, tipo, a Sailândia vai ter aqui os projetos de curso de todos. Nesses projetos de curso, obviamente, tem as ementas de todas as disciplinas que tem no curso. Então, lá nas ementas, tem também as bibliografias. Então, se vocês quiserem fazer algo nesse sentido, ó, pegar bem aqui o de informática, para mostrar para vocês como é. Deixa eu ver se baixa aqui. Bem aqui o de informática. E aí, aqui, ó, primeiro tem a resolução e tal, aí começa o projeto pedagógico do curso. E aí, aqui, tem todas as ementas, ó. Tá aqui, ó. Aí, por exemplo, língua portuguesa 1. Aí tem aqui, que é no primeiro ano, tem
o conteúdo, a ementa, e tem as bibliografias aqui, ó. Por essas bibliografias, vocês conseguem ter uma noção do que é mais usado, do que é usado assim nos mais variados campos. Vocês vão ver que de um PPC para o outro, essa bibliografia aqui é uma coisa que pode mudar, porque a gente trabalha cada um com as bibliografias que estão disponíveis naquele campus, na biblioteca daquele campus. Mas as ementas, elas são todas as mesmas, dentro dos mesmos cursos, tá? Então, vocês vão conseguir achar isso em todos. Todos os cursos estão lá nessa página que eu mostrei. Para a área de educação, vocês ainda não vão encontrar desse jeito aqui, organizadinho assim, dos cursos de graduação, porque eles ainda estão passando por um processo que o curso técnico já passou, que é o de elaborar todas as matrizes de referência e depois reformular todos os PPCs. Mas se vocês entrarem no site dos campi, por exemplo, se vocês entrarem aqui no site, que a gente tem um site geral, que é ifma.edu.br, mas se você botar o nome do campus na frente, tipo buriticupu.ifma.edu.br, daí vocês vão entrar no site desse campus. E aí, no site desse campus, em nossos cursos, vocês podem ir no curso superior, cursos superiores, aí vocês vão ver o curso e vocês vão achar o PPC do curso. Então, tipo, alguém me perguntou de licenciatura, né? Então, tipo, se você for aqui, licenciatura em biologia, aí aqui vai ter, ó, disciplinas, tem dizendo aqui quais são, e tem aqui, ó, inventário das disciplinas. E aí tu consegue achar a ementa, tu consegue achar a bibliografia. É uma coisa que é interessante porque vocês conseguem ter noção da bibliografia que está sendo usado no campus, né? Isso aí pode ajudar vocês, para quem for da área de educação, que aí vocês sim só vão dar aula para as licenciaturas, tá? Agora, para os demais, que são das mais variadas áreas, se quiserem, podem pegar um desses PPCs, que são dos cursos técnicos, que aí vocês podem pensar aí em preparar a aula para esse público, e aí vocês acham ali direitinho a bibliografia e tudo, tá bom? Ian perguntando se pode construir uma aula para um campus específico. Pode. Aí a minha sugestão é que tu faça isso dentre os campi que tem lá no edital as vagas para a tua área, né? Para um deles. Aí pode também, sem problema. Então, meu povo, voltando aqui para o nosso plano de aula, né? Vocês veem que, sim, muita gente faz um plano de aula muito mais cheio de coisa, assim, 3 páginas, 4 páginas. Vocês viram que o meu plano de aula aí tem 1 página, né? No máximo, às vezes, vai para mais uma, quando eu coloco um pouco mais de conteúdo, enfim. Meu plano de aula para a aula do IFMA, eu me lembro que foi sobre revolução científica, algo assim. Deve estar em algum canto, devia ter achado ela. Mas ela também está super enxuta dessa maneira aqui. Não tem grandes diferenças em relação a essa. E aí eu quis trazer para vocês justamente por isso. Eu vou procurar a que eu fiz para o IFMA, eu vou mandar para vocês ela de modelo. Aí vocês seguem a vida, né, pensando. Tá, Maristela, mas eu prefiro fazer mais detalhado. Vai ter problema? Não vai ter. Você pode fazer a sua mais detalhada. Eu só dou a sugestão de vocês pegarem aí essas dicas, de tipo, se encaminhe mais para os objetivos específicos, ligue os conteúdos a esse objetivo, né? Faça aí os procedimentos metodológicos. Mesmo se você fizer o desenvolvimento da aula, não deixe de mencionar qual é a metodologia que você está usando, né? A norma da BNT, lá pelo edital, ela é obrigatória aqui para as referências, tá? Aí vocês até deem uma olhada assim no meu modelo, tá certo ainda, porque esse aqui faz tempo que eu fiz e pode ser que já tenha alguma mudança. Mas pelo edital, a obrigação da norma é nas referências ali que vocês forem usar. Porque também pode ser que alguém use não só livros, né? Pode ser que use filme, pode ser que use alguma revista, alguma coisa. Aí vocês veem direitinho o modelo lá de citação na BNT, como é que está agora. Beleza. Vamos agora para o edital, que aí eu quero mostrar para vocês, na verdade, os critérios. O que eu sinalizei aqui para vocês ficarem atentos em relação aos critérios que serão avaliados.
Deixa eu abrir aqui, tá aqui. Tá, nos planos de aula em inglês, coloquem tudo em inglês, tá bom? Agora, nomes, tipo, o nome Instituto Federal, blá, 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 não precisa ir para o inglês, não, tu pode deixar como tá, né? Até onde eu me lembro, as regras de vocês aí, esses nomes, assim, institucionais, vocês podem manter. Tá, então, gente, olha só, no que vocês serão avaliados, vocês vão ver que tem 3 eixos lá de avaliação, no edital. O plano de aula, né? O desenvolvimento da aula, como é que vocês, o domínio de conteúdo que vocês vão ter, e, por fim, o que eles chamaram aqui de postura profissional. Então, vamos lá. Vejam que no plano de aula está bem aqueles conteúdos que eu falei, mas vejam que, olha só, composição do plano, então, ó, objetivos, conteúdo, procedimentos metodológicos, recursos, avaliação, tempo e referências. É exatamente os itens que tem lá onde eu mostrei, no modelo que eu mostrei para vocês, né? Tem todos esses itens lá. Então, isso aqui já vai te render um ponto. Se no meu plano eu esqueci de botar, sei lá, a previsão de tempo, aí você já vai se comprometer bem aqui. Então, os itens que tem lá, preencham, tá? Obrigatoriamente. Então, a outra coisa, né? Qualidade do material, a impressão, como é que você apresenta aquilo. Então, tentem ver um padrão de escrita direitinho ali, não botem, assim, 3 fontes diferentes, porque aqui também tem um pontinho por essa organização. Eu gosto muito de trabalhar ali naquele modelo de, de de tabela ali, como eu mostrei para vocês, porque a gente consegue confrontar assim as coisas ao mesmo tempo, né? As coisas que se ligam diretamente, objetivo e conteúdo, avaliação e procedimento metodológico, né? E aí a banca gosta disso porque já está tudo ali, não tem que ficar indo e não voltando de página, né? Mas não precisa necessariamente ser num papel especial, pode ser, a questão aqui é muito mais de uma limpeza no material, de uma ortografia direitinho, né, de você estar com uma mesma fonte, né, se você resolver colocar algumas coisas em bold, sinalizem o que é importante, o que não é, entende? Não tudo. Então, é mais uma questão mesmo de limpeza, assim, do material, uma questão, de certa forma, estética, né, e qualitativa. A outra coisa, os objetivos, né? Você vê coerência e clareza. Então, quanto mais direto ali o verbo tiver, e aí não esqueçam, o objetivo ali é operacional, tá? Não pensem em coisas muito grandiosas, porque você não vai conseguir alcançar isso em uma aula. E isso vale 2 pontos. O detalhamento dos conteúdos. Então, detalhamento aqui é no sentido disso, está linkado, né, cada um dos momentos que a sua aula vai passar em torno do conteúdo que você elaborou para chegar naquele tema. Então, coloquem isso também bem direitinho. E aí, eu gosto de sempre fazer essa ligação, objetivo com conteúdo, que aí a gente ganha esses pontinhos aqui fácil. Por isso, olha aqui, ó, inclusive vale 4 pontos, coerência entre objetivos e conteúdos planejados. Então, se você bota um objetivo e aí, de repente, bota um conteúdo que não tem uma relação direta, que não faz muito sentido, você já vai perder ponto. E é muito ponto, porque aqui são 4, né? Então, são muitos pontos por essa coerência aqui. Detalhamento nos procedimentos metodológicos. Então, não esqueçam de colocar o que vocês vão fazer nesse negócio. E fazer. Então, se vocês botarem lá que vocês vão fazer uma aula dialogada, façam alguma coisa que sinalize. Não é preciso vocês ficarem também fazendo muita firula, não. É no sentido de vocês, em algum momento, buscarem esse diálogo com os alunos, sabendo que ali, naquela situação, vocês não vão ter resposta, né? É um pouco de atuação. Mas é isso. Durante a aula, se você botar dialogada, a banca precisa perceber que você vai buscar, de algum jeito, esse diálogo com a turma, né? Com as pessoas que estão ali te ouvindo. A descrição dos recursos didáticos coerente com os procedimentos metodológicos, né? Então, o que eu botar de procedimento, eu vou botar aqui também. Se eu botei que a minha aula, sei lá, é toda expositiva, eu tenho que pensar em recursos para isso. Se eu botei que a minha aula é prática, eu tenho que pensar em recursos para isso. Descrição dos procedimentos de avaliação, né? Então, lembrando que isso tem a ver com o conteúdo planejado e que isso é para essa aula. E aí também é ponto para caramba,
São 4 pontos, né? Esses que são 4 aí, fiquem sempre antenados, porque é muito ponto. E as referências, segundo as normas da BNT, é 1 pontinho, tá? Então, para quem perguntou aí, as referências sim precisam estar certinho ali. Esse item aqui de plano de aula é 20% da nota, galera. É bastante coisa. Agora vamos para o desenvolvimento, que aqui é outras dicas que eu tenho para dar para vocês, né? Clareza na exposição dos objetivos da aula. Eu não sei se vocês perceberam, mas todas as vezes que a gente começou as aulas, essas aulas que a gente teve aqui, embora eu não estivesse sendo avaliada, mas a gente é sempre, vocês são professores, todo mundo, é só para lembrar. A gente precisa começar uma aula deixando claro para quem está nos ouvindo onde é que a gente quer chegar e por onde a gente vai passar. Então, essa introdução da aula, né, ela acaba já começando essa clareza em relação aos objetivos que a gente tem. Então, comecem sempre a aula falando, né, nosso temática é esse, e o caminho que a gente vai percorrer é esse, porque esses caminhos, eles estão ligados a esses objetivos, né? Então, já vai ter uma noção, os alunos conseguem já saber mais ou menos ali onde é que consegue chegar, tá? Organização dos conteúdos. Então, se vocês... A outra coisa importante, da maneira que vocês botaram ali no plano de aula, os conteúdos, sabe, os tópicos que vocês vão trabalhar, vão traçando a sequência lógica em torno disso ali, já pensando no início, no meio e no fim. Onde é que eu vou começar, por onde que eu vou passar e onde é que eu quero chegar, onde é que essa aula cabe, né? Então, por isso, olha só, organização dos conteúdos, a atualidade, adequação ao série e ao curso. Lembra a dica de vocês sinalizarem que curso é esse que eu estou fazendo aqui e podem pensar também qual é o ano, é o primeiro ano, é o segundo, é o terceiro. Então, sinalizem um ano. Aí a dica do PPC é de ouro, viu? Peguem lá o PPC do curso que vocês estão pensando em fazer, que aí lá vocês já veem qual é o ano que está esse tema, esse conteúdo que vocês vão trabalhar, e aí vocês podem até já trazer lá no plano para vocês poderem trabalhar e ir atrás desses 8 pontos aqui, tá bom? Clareza, domínio e segurança na exposição dos conteúdos. Aí aqui, minha gente, é aquela coisa, né? Eu sei que 10 temas acaba sempre tendo aqueles temas que a gente tem muito domínio, aqueles temas que é mais ou menos e aqueles que a gente quer fugir, que a gente fica torcendo para não ser sorteado. Mas se um deles for o que vai ser sorteado, a gente tem que ir para a briga. E aí é o seguinte, não esqueçam que nessa exposição, quem tem o domínio é vocês. Então, eles não vão fazer pergunta. Então, quem tem que procurar uma forma, uma narrativa, um discurso e uma organização desse discurso, né, através desses conteúdos, são vocês. Então, é aquela coisa, vocês têm que ver como é que vocês vão vender esse peixe. Vocês podem não ter o maior domínio daquilo, mas vocês estão dando aula para uma turma de ensino médio, e aí vocês têm que expor isso com a maior segurança do mundo, mesmo que às vezes, de repente, você não tenha lá todo o domínio, mas você precisa ter segurança ao expor isso. E aí, de novo, a maneira como você vai organizar esse conteúdo vai ajudar ou vai atrapalhar essa tua segurança. Então, organizem isso, né, no sentido de chegar lá e vocês têm que demonstrar que estão seguros, que está tudo certo e que está tudo sob controle, tá? Vocês são os donos lá da sala. Motivação e criatividade, né, no desenvolvimento. Então, é interessante que a banca perceba que vocês, enfim, gostam daquilo, enfim, tem um entusiasmo aqui para dar. Articulação entre teoria e prática. Então, busquem sempre exemplos, por isso, exemplos dentro do curso, exemplos dentro do cotidiano dos alunos, exemplos, enfim, exemplos no mundo prático mesmo. Então, façam essa articulação e vejam que vale 10 pontos. Então, assim, por isso eu insisto, procurem atrelar isso a um curso, porque aí vocês buscam o diálogo da área de vocês com o curso, e aí essa articulação aqui fica mais fácil de ser feita. Coerência entre o plano e desenvolvimento, e aí foi o que eu disse lá desde o começo. Se vocês botarem que vão fazer uma coisa no plano, façam. Se botar que vai usar um recurso, usa. Se botar que vai fazer avaliação de um jeito, faça, tá? Organização e emprego apropriado dos recursos, foi o que eu falei, se botou que vai usar, use, e não fique atrapalhado, tipo assim, eu botei que eu vou usar um notebook, que eu vou usar slides, ou você sabe usar ou não sabe, que aí é uma outra coisa.
essa aula, ela tem que ser a melhor aula da vida de vocês. Não é uma aula para você pensar, todos os dias eu faço aula assim, a gente não faz todo dia aula assim, mas ela precisa ser uma aula show, né? Então, assim, se você tem dificuldade no uso de alguma tecnologia, para esse momento não invente, né? Deixa para quando você aprender melhor. Aí você faz. Mas o que você for usar, tenha o domínio sobre ele, né? Porque aí você não pode arriscar, nesse momento, ficar enrolado, assim, com alguma coisa desse recurso que você resolveu usar, né? Que aí, o que a banca entende é, se você resolveu usar, você tem um domínio sobre aquele recurso. Gestão do tempo de aula, tema delicado. Gente, a gente tem que organizar o nosso conteúdo pensando quanto tempo eu vou levar para desenrolar aquilo, para falar sobre aquilo. E aí, tempo não é uma coisa que a banca vai ficar te indicando, tipo, falta 10 minutos, falta 5 minutos. E também não é legal que você fique, por exemplo, olhando o relógio toda hora. Celular não é legal você ficar usando celular, né? Até porque no contexto que estamos agora. Então, assim, vou usar um relógio, mas veja o momento em que você vai buscar esse controle do tempo, sem ficar na coisa de olhar o relógio toda hora, porque isso acaba até passando uma certa insegurança, né? Mas vocês podem usar para marcar o tempo o relógio. Quem, por exemplo, quem for usar o slide no computador, dá para você botar uma visualização em que, ao mesmo tempo, fica aparecendo a tela, né, do slide que tiver, mas para você, que é o apresentador, fica aparecendo ali o tempo de apresentação. Então, é um jeito que eu, por exemplo, em seleções e usando slides, eu sempre usava esse modo apresentador, porque aí eu tinha o controle do tempo, sem precisar olhar no relógio, sem precisar olhar celular, e aí eu podia fazer aqui direitinho. Uma outra coisa também que pode acontecer, porque no momento desse a gente está nervoso, é, por exemplo, eu já terminei meu conteúdo, e aí eu preciso cumprir 45 minutos, mas eu vi que só tem 40. Tá, desespero. Não baixa o desespero. Pô, ainda tem 5 minutos que eu preciso falar. Eu já terminei tudo que eu tinha que fazer. Eu tô falando porque já aconteceu comigo. Porque parece que quando a gente está nessa situação, normalmente eu falo pra caramba, mas quando a gente fica no nervoso, algumas vezes a gente acaba falando muito rápido, ou a gente acaba, né, acelerando aqui os processos para a passagem desse conteúdo. Então, se acontecer do tipo, tá faltando tempo, o que foi que eu fiz quando aconteceu comigo? Eu peguei e propus para a turma, vamos fazer o seguinte, vamos revisar aqui os pontos pelos quais a gente passou, só para fixar o conteúdo. Então, usei esses 5 minutos para, tipo, revisar o que tinha sido abordado na aula e aí cumprir meu tempo, né? Ou então, já está estourando o tempo, eu já cheguei, sei lá, no 53, mas ainda tem um tópico todo para falar, resume um pouquinho esse tópico e já sinaliza que na aula seguinte você vai continuar e que vocês ainda vão ver mais coisas e tudo, né? Mas aí já fala alguma coisa para poder cumprir ali o que você estabeleceu de conteúdo. Mas sempre nesse sentido, né? De que você está ali no domínio e que você não vai ultrapassar o seu tempo, né? Então, não dá para, Nayane está dizendo aqui para fazer a chamada nos 5 minutos que está faltando, não dá para simular a chamada, porque aí vai ficar muito na cara que você não controlou tão bem assim o seu tempo. Então, a minha dica vai mais por esse rumo de vamos revisar aqui o que nós fizemos, né? Ou no sentido de, a partir da revisão, tipo, façam tal exercício em casa para fixar o conteúdo, enfim. Mas são 5 minutos ali para você bater um papo e tentar ali chegar no seu tempo, mas o importante é, nesse momento, não ficar no desespero. Tipo assim, você desesperar, você vai perder o controle ali e vai acabar não dando muito certo. Então, o melhor é, tipo, respira, falta 5 minutos, bora falar alguma coisa aqui. Vamos improvisar aqui uma revisão, vamos falar sobre, vamos, tipo assim, dar um spoiler sobre o que vem na próxima aula, vamos falar sobre algum filme que tem relação com o conteúdo, enfim, arruma a conversa aí, né? Tem gente que é craque nisso em mesa de bar, como é que não desenrola no concurso? Então, dá certo, mas a gestão do tempo é nossa. E aí, realmente, a banca não vai dar dica para vocês, a banca não vai ficar, tipo, dizendo, a gente já está passando, não vão. Quando eles foram sinalizar, é porque realmente já fechou, né? Como que finaliza essa aula? Quando você faz ali o seu plano de aula, você, dentro dos conteúdos, já precisa prever todos esses momentos.
a tua introdução, como é que você vai passear em cada um desses conteúdos, como é que você vai avaliar. Então, um bom jeito de finalizar a aula é fazendo um desses itens ali de avaliação, e pode ser também revisando o que foi visto ao longo dessa aula. Então, pode exibir um vídeo curto, que a Jeane está perguntando aqui, pode exibir um vídeo curto, sem nenhum problema. Agora, não gastem tanto tempo exibindo o vídeo, porque vocês precisam mostrar para eles que vocês têm conteúdo, né? Então, um vídeo curtozinho, 2 minutos, 3 minutos, ok. Mas que isso não é interessante, porque a banca está interessada ali em ver o domínio de vocês sobre aquele tema e todos esses itens que está aqui, né? Então, gestão de tempo, bora organizar aí, que tem que, vale ponto que só. Utilização de estratégias e instrumentos avaliativos, né? Então, assim, eu sempre, dentro de coisas assim, de concurso, seleção, eu sempre corri para coisas assim que eu pudesse entregar, para que a banca percebesse que eu tinha critérios avaliativos ali. Então, por exemplo, nessa aula que eu mostrei para vocês, tinha ali um quadro esquemático, né, de diferenças e tudo. Porque é tanto uma coisa que fica para os alunos, né, para eles estudarem, como também é algo que demonstra um critério ali claro, né, de avaliação. Então, seja um quadro que você proponha que vá preencher junto com os alunos, seja, enfim, qualquer atividadezinha assim, curta, rápida, e que vocês possam fazer com eles, é um bom critério avaliativo, né, que vocês podem usar. Além de coisas que são mais subjetivas, tipo participação em aula, coisas assim, né? Então, ter um instrumento assim é interessante, né? Um joguinho que seja. Aí, nesse momento, como eu disse, eu não arriscaria, tipo, um joguinho no celular, no aplicativo, tem um monte, que é legal. Mas aí eu não arriscaria fazer isso agora, porque, como eu disse desde o começo para vocês, é melhor fugir das polêmicas. Então, eu criaria ali alguma coisa, ou algum joguinho que possa fazer mesmo, que possa levar para eles fazerem, ou como estão falando aqui no chat, construir um mapa mental, um quadro de revisão. Algo nesse sentido é sempre bom, porque aí fica materializado ali critérios avaliativos que vocês possam fazer, tá? Adequação da linguagem técnica para o nível proposto. Então, assim, outra coisa que eu vi muito quando eu estava na banca, avaliando outras pessoas, às vezes as pessoas querem, os candidatos querem mostrar que tem um conteúdo a partir de uma linguagem muito rebuscada, sabe? Uma linguagem, assim, que fica difícil de estar acessível para adolescentes. Então, se eu estou dizendo que eu vou fazer uma aula que é para o ensino médio, que é, sei lá, do segundo ano de um curso integrado, não dá para eu esperar que o candidato, que os alunos entendam uma linguagem ultra mega rebuscada, assim, muito complexa, né? Embora também você não vá avacalhar tanto, né? Mas, assim, usar uma linguagem que os alunos consigam alcançar. E toda vez que você precisar falar um termo que seja muito técnico, não pensem que vai ser ruim vocês pararem, anotar ali no quadro e explicar o que é. Entende? Então, toda vez que precisar um termo muito técnico, uma palavra que a gente quase nunca usa, anotem e expliquem para os alunos o que é. E vocês tiverem que usar aquilo ali, expliquem do que se trata a palavra. Mas não, assim, levem assim um nível muito alto de vocabulário e ao mesmo tempo também não é preciso trazer um vocabulário sabe, assim, popular no sentido de compreensível, ok, Rafael, né? Mas não também não precisa levar o vocabulário lá embaixo, mas enfim, é um meio termo ali, de vocês realmente pensarem um vocabulário para essa faixa etária. A minha sinalização é muito quando, às vezes, as pessoas querem usar um vocabulário muito complexo na ideia de que a banca vai achar que ela é, tipo, o suprassumo da intelectualidade, e aí fica muito complicado, porque você está trazendo uma aula para um nível educacional que não alcançaria um vocabulário assim, né? Então, não precisa ser o Rui Barbosa nesse momento. Vocês podem usar ali uma linguagem acessível para os alunos, pode fazer até uma piada de vez em quando, uma gíriazinha que eles entendam, não tem problema não. Mas muito Rui Barbosa não rola.
E, por fim, tem uns pontinhos aqui, 10 pontinhos, que também são importantes, que tem a ver com essa postura, né? Então, adequação da linguagem à situação comunicativa, vejam que aparece de novo. Movimentação em sala, então, não indico para vocês dar essa aula sentados, né? Se movimentem um pouco, não precisa também ficar passeando na sala todinha, senão tem gente que gosta e se fizer, ótimo. Mas quem não gosta, o importante é realmente só ter alguma movimentação ali, né? Ter a coisa da espontaneidade. Eu sei que não é um momento de boa, esse é fato, né? Porque em especial quem, assim, imagino que vocês todos aqui já dão aula, já estão acostumados aí, a gente está acostumado a ter esse negócio com gente, com menina ali enchendo nosso saco. E aí, do nada, a gente está com pessoas que a gente sabe que sabem tudo que a gente está falando ali, que estão para nos testar. Não é uma situação mais confortável do mundo, mas a gente tem que buscar essa espontaneidade. E o grande ponto é realmente vocês lembrarem que o controle daquele momento está muito mais nas mãos de vocês do que da banca, né? Não é a banca que determina o controle daquilo ali, são vocês que precisam estar no centro do controle dessa aula. E quanto mais eles perceberem isso, né, melhor é para vocês, né? Tem um quê de atuação no momento dessa aula aí, tá bom? Então, os 3 eixos de avaliação de vocês são esses. Plano de aula, 20 pontos, conteúdo 70 e a postura 10. E aí, algumas dicas aqui ainda, né, para essa aula de vocês. Uma coisa, essa aula, ela precisa ser a melhor aula de vocês. É a melhor aula, assim, se forem perguntar quantas vezes tu deu a minha aula de quando eu passei nesse concurso aqui, embora eu tive devo confessar para vocês que eu fui uma sortuda, porque quando eu participei desse concurso, acabou que caiu um dos temas que eu mais gosto, e coincidentemente eu tinha feito outra prova numa data próxima com esse mesmo tema, então eu tinha várias coisas já prontinhas, só no ponto de chegar lá, dar aula de novo e correr para o abraço, né? Então, eu tive essa sorte, nem todo mundo vai ter essa sorte. Mas, assim, precisa ser a melhor aula. Vocês precisam pensar aí numa coisa mesmo extraordinária e que vocês controlem do início ao fim. Então, mais uma vez, o controle de tempo é importantíssimo, né? Então, se vocês... Bom, vejam o seguinte, vocês já vão saber, certeza, né, quem serão os convocados no dia 6. Se eu não estou enganada, no dia 6 de janeiro, vocês já sai a convocação para a prova didática. Eu sei que quem está aqui já fez as contas, já sabe que tá. Já sabe que vai ser convocado, mas sai a convocação e junto com a convocação sai também os dias de prova de vocês. 48 horas antes sai o tema, né? Então, assim, da hora que sair o tema para frente, né? Eu sei que tem gente já estudando e já preparando aula para os 10 temas, mas pensem, isso é ótimo, que é um bom exercício. Eu indicaria, tipo, vocês têm de agora até o dia 6 para ficar brincando, pode pegar esse plano que eu vou compartilhar com vocês e ficarem treinando aí. Então, ficarem treinando os temas todos que vocês têm. Mas na hora que for sorteado o tema de vocês, a partir daí é treino. Então, é treinar a cadência dos conteúdos, treinar mesmo, de repente, uma aula. Se vocês não quiserem dar essa aula para ninguém que vocês conheçam, pode ser só vocês, com vocês mesmos, para vocês treinarem o tempo, mais ou menos quanto tempo vocês vão passar em cada um dos elementos. Quanto tempo eu passo na introdução, quanto tempo eu passo nisso, quanto tempo para eu fazer a avaliação, quanto tempo para eu finalizar, e assim vai, né? Então, executar esse plano de aula, né? A banca, ela vai esperar, ela não vai esperar que vocês façam algo diferente do que está ali. A banca, quando vocês começarem, ela vai pegar o plano de aula de vocês, vai ter uma noção do que vocês pensaram para a aula, e ela vai avaliar vocês a partir do que vocês botaram no plano. Por isso que eu estou falando que quem tem o controle são vocês. O que vai dar BO é se vocês botarem uma coisa no plano e fazer outra, ou vice-versa, né? Então, eles vão avaliar a partir do que está ali.
né? Não é a partir de outros critérios, não. E aí, outra coisa, né? Para vocês não esquecerem de organizar os títulos direitinho, que eu vi lá que precisa botar numa pasta, tudo organizado e tal. E também no edital pede para vocês chegarem com 1 hora de antecedência. Isso também é extremamente importante. Cheguem com essa 1 hora antes, porque vocês vão primeiro para uma sala, vão se identificar, vão pegar os documentos e tal. Depois que vocês vão para outra salinha. Maristela, posso levar alguém para ver minha aula? Pode, mas vocês não podem ver a aula dos outros candidatos que estão concorrendo na mesma vaga que vocês. Mas se quiserem levar alguém para ver a aula, vocês podem levar, isso é legal. Eu fiz isso, eu levei colegas para ver minha aula, porque aí eu meio que me concentrava neles e ficava fingindo que eles eram os alunos ali, né? E também porque aí depois da aula eles podiam me dar um retorno de mais ou menos como tinha sido. Eu não fiz isso também só em uma seleção ou só em um concurso, é uma boa estratégia também. Claro que as pessoas elas não podem se manifestar, né? Não podem fazer barulho, não pode ficar sair da sala e voltar, elas têm que ficar lá a aula inteira, mas é um bom recurso se vocês tiverem aí um amigo, enfim, alguém que tope ficar lá e ajudar vocês nessa concentração em relação a isso, é importante. Essas pessoas, elas também não podem se manifestar em, tipo, avisar vocês do tempo, a não ser que vocês tracem alguma comunicação aí diferente de piscar de olho, alguma coisa assim. Mas elas também não podem ficar manifestando em relação a isso, né? Mas, se forem convidar alguém, façam isso, né? Cheguem antes, pede para a pessoa também chegar antes, até para não atrapalhar vocês, né? Mas cumpram esse horário de chegar com antecedência para também não chegar esbaforido lá e ficar a maior loucura. Bom, a princípio, são essas as dicas, né, para vocês, presentinho de Natal, mas pergunto, vocês querem tirar alguma dúvida, além do que colocaram aí no chat? Tem alguma coisa aí que eu possa ter esquecido de falar e tenha ficado aí por ser dito?